Muito boa noite. Depois de um período sabático de cerca de um ano, estamos de volta. E estamos de volta porque este é um ano de enormes desafios para o país. Desde logo vamos ter eleições gerais, que têm o aperitivo de, pela primeira vez, congregar então eleições para os governadores provinciais, o que pode mudar então a geografia política do país. A parte disso, o país vai, em 2019, testar a consistência dos entendimentos entre o Governo e a RENAM relativamente à paz, se isto é uma trégua prolongada ou é uma paz definitiva. Vamos, ao longo deste ano, tentar testar, digamos, esta situação e, ao mesmo tempo, temos a Justiça que tem, digamos, o seu mais valente desafio pela frente, que é o caso das dívidas ocultas, cujas primeiras detenções, então, começaram na última semana. É precisamente este tema que vamos discutir hoje no Linha Aberta, que é as detenções, então, no âmbito das dívidas ocultas. Eu tenho comigo aqui dois convidados, por enquanto, Tomás Suleiman e o Custódio Duma. Aguardamos, então, a qualquer momento pelos outros convidados, que previamente confirmaram, mas ainda cá não estão. Boa noite aos dois, obrigado, então, por estarmos aqui. Relativamente a este processo, já foram detidos 9 dos 18 arguidos. Há um nono arguido que foi detido muito, digamos, quase discretamente, sem se dar por ele, o nome Olívio Catela, também, pelo que se percebe, uma pessoa que não é uma figura pública, o que significa que temos 9 dos 18 que foram previamente anunciados pela PGR, e se contarmos que o Manuel Chang é um deles, então são 10, teoricamente, então ficam a faltar 8. Quem são esses 8? O que é certo é que a informação que nós temos é que todos eles já foram previamente notificados, o que significa que eles já sabem que são eles os arguidos deste processo. Muito bem, para já foram detidos Gregório Leão, antigo diretor-geral do CISE, António Carlos Rosário, antigo diretor da Inteligência Económica também do CISE, Inês Moiar, antiga secretária particular do presidente Armando Guebuza, Teófilo Angomel, o que consta o cérebro deste processo, que não tem nenhuma ligação à máquina do Estado, Ndambi Guebuza, que é o filho do presidente Guebuza, Bruno Tandan Langa, que é amigo de Ndambi Guebuza, e três, digamos, três pessoas aqui que não são, digamos, do conhecimento do grande público. São eles Sérgio Namborete, Sidónio Citóio, Olívio Catela, certamente gente que terá dado as suas contas, terá feito alguma compra, enfim, relativamente a este processo. E ainda há o caso do sobrinho, então, da secretária do presidente, da antiga secretária do presidente Guebuza. Então, são esses 9. Os crimes vão desde abuso do cargo ou função, branqueamento de capitais, simulação, corrupção passiva. Portanto, variam basicamente em torno desses. Ainda não é líquido quais os que recaem sobre cada um deles. Isso vai saber, o processo ainda está apenas na fase da instrução preparatória. Quando terminar esta fase, houver já uma acusação do Ministério Público, aí saber-se então de que é que cada um deles é acusado. Muito bem, quero começar pela afirmação que foi feita pelo advogado do Ndambi Guebuza, até porque estamos a falar do filho do presidente, do antigo presidente. Ndambi diz que está a ser alvo de perseguição política de alguém que quer ganhar as eleições a todo o custo. Como é que interpretam isto? Ou seja, para bom entendedor, meia palavra parece bastar. Quem quer ganhar eleições só pode ser o presidente incumbente, quem está agora em exercício. E ele é filho, nada mais nada menos do que o presidente que saiu. Esta tentativa de politizar o assunto e abrir uma guerra entre o atual e o antigo presidente, como é que vocês a interpretam? Começo por você, Suleiman. Obrigado. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Duma. A meu ver, essa é uma
interpretação que serviu para responder à imprensa, por um lado. Acho que vocês, imprensa, quiseram saber do advogado Chival qualquer coisa sobre o processo. Ele deve ter achado que, como estratégia, devia dizer isso, por um lado, mas deve ter dito isso com o objetivo último de fazer com que nós, em programas como estes, em conversas de café, passemos a discutir isso e não discutamos o roubo que houve dos 2,3 mil milhões de dólares e toda a desgraça que foi criada ao país. Desviar a atenção. Exatamente, desviar a atenção, e agora estamos a começar este programa exatamente por aí, né? Então, em parte, ele conseguiu fazer passar a agenda dele. O cerne da questão é que Isto há um grupo de... representará ou não um sentimento, por exemplo, do pai dele, da família dele? Pode ser, pode não ser. Não tendo existido até agora um distanciamento claro da família relativamente a isto. Eu estou a colocar a questão friamente. Não é só um distanciamento da família, mas também não houve um distanciamento ou manifestação de arrependimento do próprio presidente Guebuza quando foi chamado à Assembleia da República. O que ele disse, quando perguntado o que achava, se podia, por hipótese, repetir aquilo que tinha feito, ele disse que, se pudesse fazê-lo de novo, faria. E fazê-lo de novo referia-se à violação da Constituição da República e referia-se à violação da lei orçamental. E ele era presidente da República. Jurou defender a Constituição e fazer cumprir a Constituição. Então, esse é o cerne da questão, é o roubo que houve dos 2,3 mil milhões de dólares dos investidores maioritariamente norte-americanos, é a violação da Constituição da República, a violação da lei orçamental e também a desgraça econômico-financeira, inclusive reputacional, que foi criada a Moçambique. O resto são conversas para ganhar tempo, para distrair, para que a gente não discuta as questões de fundo. Duma, também coloco a mesma questão precisamente. Pode considerar-se este um sentimento da família Guebuza, um sentimento do presidente Guebuza? Vamos a falar nada mais nada menos de uma pessoa que foi presidente até há pouco tempo. Está na comissão política do partido que está no poder. Poderá interpretar-se isso, ou é precisamente para aí que queriam, como diz o Suleiman, nos conduzir nesta análise e nos abstrairmos daquilo que é o essencial? Muito obrigado, Jeremias. Boa noite. Boa noite, Suleiman e telespectadores. Bem, eu não posso... Não obstante, reconhecendo que dá-me maior de idade. Claro, eu ia começar mesmo por aí, né? Ele é maior de idade e, eventualmente, teve a oportunidade de, por si mesmo, poder escolher o seu advogado, que poderia melhor representar os seus interesses. E, da maneira como as coisas correram, assim, muito rapidamente, eu duvido, de facto, que isso seja uma concertação familiar, e estaríamos até a retirar a capacidade do representado, neste caso, o próprio Dame. E não espero também que haja um pronunciamento, por exemplo, por parte dos familiares dele. Acho que seria, neste caso, exatamente pelas mesmas razões que foram aqui apresentadas, que este é um assunto praticamente periférico e não faria grande sentido a família pronunciar-se sobre esta, digamos, acusação que se faz do ponto de vista de estar a politizar, a transformar aquilo que é o processo penal para a política. E também acredito que, mesmo por parte do governo do dia, seria muito difícil, por exemplo, fazer o encaminhamento deste processo, desde que iniciou em 2015, fazê-lo coincidir com as eleições de modo a que tenha algum impacto, alguma influência.
Eu penso que, tanto num lado, num dos argumentos, assim como no outro, não vejo aqui a possibilidade de ser uma concertação da família ou uma concertação por parte do governo do dia, tendo em conta, por exemplo, as eleições que serão realizadas daqui a pouco tempo. Então, podemos interpretar como uma estratégia pessoal do próprio Ndama. Sim, eu penso que, se o advogado assim diz, é que o processo está aberto, é um processo penal. O processo penal dá oportunidade às partes de esgrimirem todos os argumentos que podem trazer da melhor forma para a sua defesa. Caberá aqui o juiz, de facto, em análise apropriada, no momento apropriado, poder dar valor ou não valor a esses argumentos, mas temos que deixar a oportunidade dos advogados de apresentarem tudo aquilo que quiserem. E cabe ao juiz depois validar isto ou aquilo que faz sentido ou não. Mas também, neste momento, para mim fica difícil, de facto, perceber que esta é uma estratégia familiar para alguém que é adulto, estaríamos até a retirá-lo a capacidade, a sua capacidade intelectual. Deixe-me trazer aqui outros elementos. Quando olhamos para os detidos, vemos um núcleo duro da equipa do antigo presidente Guebuza. É o filho, é a secretária, é o antigo diretor dos serviços secretos, é o antigo ministro das Finanças, ainda que esteja do outro lado. Que sentido é que isto transmite para a governação, tendo em conta, sobretudo, tudo aquilo que significou a questão da corrupção no discurso do presidente Guebuza? O que isso significa é o que as pessoas já sabem, que já se debateu muito, já está escrito em vários relatórios nacionais e internacionais de avaliação a Moçambique. Existe, inclusive, um livro escrito por 3 autores, João Mosca e 2 colegas do OMR, sobre o que foi a governação do período 2004 a 2014, que foi, depois da independência, tirando a época das privatizações, este período de 10 anos da governação do presidente Guebuza foi aquele em que houve maior acumulação corrupta, maior roubo de dinheiro público, comparando com todos os outros períodos anteriores. Então, isto vem, na minha opinião, vem simplesmente sublinhar o que nós já sabemos. Nestes 10 anos, houve, por exemplo, grande parte das obras públicas que foram feitas carecem de muita explicação em termos de custos, de como é que determinados projetos, por exemplo, do aeroporto de Nacala, reabilitação do aeroporto de Maputo, reversão de Caorabassa, como é que vários projetos passaram de um montante para outro na altura entre o período da concepção ou da negociação até o período da materialização. Então, na minha opinião, isto é apenas mais uma confirmação de que, de facto, Moçambique esteve muito a saque durante este período. Duma, também a mesma questão. Bem, é muito interessante. O discurso e a praxis daquilo que são os elementos que nos são apresentados. É muito interessante essa questão, porque de facto mostra como a coisa praticamente está a funcionar, mas eu não gostaria de colocar numa relação interpessoal, mas olhar, por exemplo, a qualidade das instituições envolvidas, que estamos a falar, por exemplo, da Presidência da República, estamos a falar, por exemplo, do Serviço Secreto. Então, para mim, a principal mensagem é que este é um assunto da hierarquia máxima do Estado, não necessariamente individualizada, porque estamos a falar de instituições. Então, estamos a falar que é um assunto, de facto, da hierarquia máxima do Estado, em que, de alguma forma, em algum momento,
houve uma fragilização dos procedimentos, houve uma ausência de maior fiscalização, houve um momento em que o uso, por exemplo, digamos assim, dos recursos, dos procedimentos administrativos não foi alinhado com aquilo que nós estamos aqui a pensar relativamente à transparência, relativamente à boa governação, relativamente à obediência até a certos procedimentos que foram aqui mencionados. Então, eu olho a ligação existente não muito do ponto de vista familiar, mas do ponto de vista institucional. São instituições do topo. Não é? Não estamos a falar instituições de baixo, e estas instituições estão interligadas em si. Os serviços secretos, praticamente, em primeira instância, devem garantir a segurança do Estado, e a segurança do Estado começa junto à presidência. Então, há esta proximidade institucional que, de certa forma, esqueceu-se de alguns procedimentos. Jeremias, quero, em parte, discordar do Duma. Acho que não houve fragilização das instituições, houve utilização das instituições e de cargos públicos, é verdade que são do topo da hierarquia do Estado, para a acumulação privada de dinheiro ilícito. O dinheiro que foi angariado no mercado internacional por via do Credit Suisse e do VTB não foi para o CISA enquanto instituição, até onde sabemos. Também não foi para a Presidência da República enquanto instituição. Se formos a ler o relatório da Kroll, a acusação dos norte-americanos, está claro que o dinheiro foi dividido entre esses indivíduos nas suas contas privadas. Grande parte do dinheiro foi levantado em agências bancárias em numerário e provavelmente distribuído entre eles, e não houve, como se tentou dizer no começo da discussão deste processo há 4, 5 anos, não houve nenhum reforço da capacidade do Estado com este dinheiro. Por isso é que, para mim, acho que daqui para frente já devemos parar de falar deste processo como sendo de dívida pública, porque não houve dívida pública, houve sim roubo de dinheiro a investidores internacionais para benefício privado. E uma tentativa de fazer com que todo um país pague por este roubo, que foi para determinados indivíduos que já sabemos quem são. Para todos os efeitos, quando eu perguntava, eu olhava para a qualidade dos sujeitos deste processo, nomeadamente as pessoas que estão detidas, era no sentido de isto é ou não este processo um escrutínio de uma governação? É um escrutínio de uma governação e como eu disse antes, é mais uma confirmação de que entre 2004 e 2014 houve muito roubo de dinheiro público. Então, é um atestado de corrupção máxima, como escreveu um senador norte-americano. Este é o maior caso de corrupção em África desde 1960 para cá. Então, é sim um escrutínio de uma governação, concordo. Mais do que isso, é a representação do topo da tentativa de acumulação privada de capital, daquela sede de enriquecimento que muita gente tem a todo o custo. Este é se calhar, o exemplo mais proeminente que temos na história recente de Moçambique. Agora, sobre a qualidade dos indivíduos, há comentários generalizados na opinião pública de que até agora ainda é um teatro, porque estes indivíduos receberam dinheiro porque esse dinheiro foi angariado no mercado financeiro internacional. E essa angariação desse dinheiro só foi possível porque houve um processo administrativo irregular, inconstitucional e ilegal foi conduzido dentro de Moçambique, e houve pessoas que
que assinaram garantias que não deviam ter assinado, houve pessoas que não fizeram o que deviam ter feito, houve, por exemplo, a bancada parlamentar da Frelimo que autorizou, depois de tudo feito, fez de tudo para que o país se convencesse de que este processo representava endividamento público e que o dinheiro foi para o benefício dos moçambicanos, enquanto não foi. Então, há expectativa das pessoas de se chegar aos principais indivíduos, as pessoas que, até agora, a única pessoa detida que assinou documentos é o antigo ministro Manuel Chang. Mas ainda faltam 8 arguidos, vamos saber, vamos ver dissemos, nos quem próximos dias. quem são os 8. Eu perguntava, Dilma, incipiente. se isto era escrutínio de uma governação, eu olhava para a qualidade dos sujeitos, particularmente no facto de que, por exemplo, aqui é-nos apresentado, pelo menos ao nível daquilo que já vamos sabendo da iniciação do Ministério Público, no caso de Teófilo Nhangomelo, é uma pessoa outsider do Estado. Sim. Ao que consta, o procurement do Estado é feito por um indivíduo que não tem nenhuma ligação com o Estado. E depois, qual é o papel dos nossos filhos nos nossos serviços? É mais ou menos nesta perspectiva de que, para além das questões todas que foram levantadas, há questões de procedimentos estruturais, no sentido de quem é quem, digamos, nesta marca. Ou seja, meu filho pode vir aqui à STV e vir aqui fazer todos os comandos possíveis perante os meus... É mais ou menos... É por isso que eu concordo consigo, de facto. Concordo consigo que é um escrutínio. E, na perspectiva em que coloca, vai-nos, mais uma vez, trazer a questão procedimental. Porque, como dizes, o Estado tem as suas próprias regras de procurement, tem as suas próprias regras de endividamento, não é? Que durante um certo período de governação, como se provou, não foram obedecidos. E é por isso que eu penso que é uma questão institucional, de um funcionamento institucional afastado daquilo que são os próprios procedimentos legais, em que encontramos pessoas que não estão no Estado, com um papel muito forte dentro daquilo que são os procedimentos, sobretudo procedimentos financeiros. E encontramos procedimentos, como tinha sido referido aqui, ligados, por exemplo, à permissão por parte da Assembleia da República ou outras instituições financeiras do Estado. A Assembleia até posterior ao Banco de Moçambique. Que não tiveram... Nenhuma operação de grande envergadura é feita sem o consentimento do Banco de Moçambique. Não tiveram o papel necessário. Então, que escrutínio mas eu não consigo encontrar uma outra forma do que a fragilização total, até porque esta questão de escrutínio não é uma questão nova na governação do presidente Yunus. Na governação do presidente Guebuza, também, quando ele entrou no primeiro mandato, a mensagem que trazia era de escrutínio mesmo e limitar, digamos assim, o uso de fundos do Estado para fins particulares. E foi o que aconteceu. Também no seu momento inicial de governação, choveram vários processos, né, ligados a uma gestão financeira. No caso de Manhães, então, aparentemente, esta questão de escrutinar a governação anterior é de praxe, até porque, quer dizer, um novo governo precisa também, digamos, ter uma base de funcionalidade. Agora, eu olho, quer dizer, a festa vai acontecer quando não houver procedimentos fortes. Eu quero dizer duas coisas. A primeira, este processo é escrutínio da governação do ponto de vista do efeito que tem. A iniciativa deste processo, pelo menos das detenções, da tentativa de resolução, difere completamente dos processos que choveram no começo da governação do presidente Guebuza. Havia uma iniciativa interna de resolver o escândalo do Ministério do Interior, quando o antigo ministro Manhães foi preso. Todos os sinais que nós temos, todos os registros deste caso que nós temos, desde o primeiro anúncio no jornal norte-americano da existência dos empréstimos e a recusa do ministro Maleani de que era mentira,
toda a resistência do governo de aceitar que houvesse uma auditoria independente e só aceitar depois de tanta pressão e depois da Embaixada da Suécia garantir que pagaria, todo este processo mostra que se não tivesse havido pressão interna e externa, primeiro, e segundo, se não tivesse havido o mandato de captura dos norte-americanos, muito provavelmente não tivéssemos chegado ao ponto em que chegamos hoje destas detenções. Agora, o segundo aspecto tem a ver com a questão do procurement público. Este caso, para mim, tem uma particularidade que é a seguinte: lendo o relatório da Kroll, lendo o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, lendo a acusação dos norte-americanos, há uma coisa que é clara para mim, que é a seguinte: não houve um plano dentro de Moçambique, no governo de Moçambique, de criar uma empresa de pesca de atum. Não havia, nem no PES, nem no plano das pescas, nenhuma perspectiva de se fazer pesca comercial de atum. Mas isso já ficou... Isso já ficou claro. Então, o que é que aconteceu? Houve pessoas que queriam ter dinheiro, queriam enriquecer, que foram angariar esse dinheiro por vias ilícitas e que, a posterior, arranjaram uma forma de fazer com que esse seu enriquecimento ilícito fosse tratado como endividamento público. O que é diferente dos outros casos de corrupção em que um funcionário público tem que ir comprar, vamos supor, autocarros, $100 mil. Dentro de um plano previamente feito. Dentro de um plano e dentro de uma agenda governamental. Este caso não estava dentro de nenhuma agenda, por isso é que há essas pessoas externas aparecem como os cérebros, exatamente porque era uma agenda privada de pessoas que pensaram em ter dinheiro e descobriram uma maneira que podiam ter, envolvendo os serviços secretos, Presidência da República, e fazendo com que todo o país depois se convencesse que afinal era um processo nacional, mas de nacional não tinha nada. Duma, quero olhar para a perspectiva jurídica, até porque Duma é jurista e é advogado. Eu dei uma olhada no Código Penal aos tipos de crime de que, na generalidade, são acusados. Como dissemos, ainda não sabemos, em termos particulares, já este e aquele. O crime de abuso de cargo ou função, está no artigo 506, tem uma moldura penal até 2 anos. O crime de simulação, artigo 304, tem uma moldura penal de 1 a 2 anos. O crime de corrupção passiva é aquele que tem a moldura mais elevada. Se for para um ato ilícito, como parece configurar esta situação, tem uma moldura penal de 2 a 8 anos. E se for servidor público envolvido, é de 8 a 12 anos. O crime de branqueamento de capitais está na Lei 14/2013, é uma moldura penal de 8 a 12 anos. Estas penas são efetivamente desencorajadoras para quem quer efetivamente combater a corrupção? Não é isto um convite em si? Depois estou a falar de uma moldura, em termos abstratos. Portanto. Não, eu penso que o que desencoraja, ou o que encoraja mais a corrupção, não é necessariamente a punição com penas baixas ou altas. O que encoraja é a impunidade. Quando estamos num sistema em que a corrupção não é punida, a corrupção não é atacada diretamente pelo sistema de administração da justiça, isso encoraja mais a sua prática. Agora, a questão das penas altas ou baixas, até porque, na generalidade, o direito penal, né, que está a passar até mais para o direito criminal do que para o direito penal, a tendência é não colocar penas tão gravosas assim. E, enfim, é muito difícil, por exemplo, para quem está em liberdade, pensar que 12 anos é pouco, não é muito ou é pouco, mas para quem está preso, um dia que seja, 12 anos é um bom pedaço. E estamos a ver algumas pessoas, por exemplo, que estão citadas no processo acima de 50 anos, enfim, 12 anos é um pedaço muito preocupante. Mas o meu ponto para mim não é a quantidade.
Para mim, de facto, é a atuação do judiciário em atacar esses males, do ponto de vista, até porque numa situação de efetivação, por exemplo, da efetivação por condenação das pessoas envolvidas, a pena de prisão de 8 a 12 anos, porque aqui depois tem que se fazer a acumulação de penas. Eventualmente, as penas podem ainda ser agravadas por várias situações. Eu penso, não tenho críticas quanto a essas molduras penais. Não é a quantidade de anos que resolve o problema, é o braço forte da lei. É a capacidade do judiciário funcionar com independência, funcionar sem interferência política, sem interferência de grupos econômicos, né, para poder realizar aquilo que é a sua missão de escrutinar a governação. Suleiman. Na mesma linha do Duma, para mim o problema não é quantos anos estão previstos na moldura penal, muito menos é se a corrupção é atacada ou não. Acho que já ultrapassamos essa fasquia de a corrupção não ser atacada. Mais do que não ser atacada, a corrupção faz parte do sistema de gestão deste país. Então, é problema para nós outros, mas para quem gere a coisa pública maioritariamente, sobretudo ao nível de topo, faz parte da maneira de funcionamento do Estado. Porque este caso, como eu disse anteriormente, foi possível só porque se violou a Constituição, se violou a lei orçamental, quer dizer, foram feitos atropelos dos mais graves possíveis. O que é que a moldura penal, o sistema da administração da justiça vai fazer, por exemplo, ao ex-presidente, que não sei se é arguido ou não, mas o que é que vai fazer? E este caso é o maior, mas é representativo de como a máquina pública funciona neste país. São 2,3 mil milhões de dólares, mas há todos os dias, nós vemos na imprensa todos os dias, casos de corrupção do topo à base. Então, já estamos para além de se ataca ou não se ataca, é que já faz parte da maneira de gerir este Estado, o que é ultra grave. Né? A par da questão das molduras penais, a capacidade de recuperação dos ativos. Nos casos de corrupção, das coisas mais importantes das instituições é a capacidade de recuperar os ativos que foram portanto, roubados, que criaram todos esses danos patrimoniais ao Estado. Olhando para a nossa justiça, temos ou não capacidade para pegar neste assunto, neste caso, como um caso emblemático, e a partir dele criamos uma ruptura com o Estado que o Suleiman agora descrevia daquilo que é o nosso país, de corrupção, entenda-se, e a partir deste assunto gerar uma espécie de uma moralização. Sim. Bom, este assunto, independentemente do seu desfecho, vai ser uma grande lição para o sistema de governação, sobretudo a nível do topo, ou dos topos. Estamos a falar do governo central e dos governos provinciais. Vai ser uma grande lição. Até porque, ao lado deste caso todo das dívidas, temos muitos outros casos a acontecerem e a terem um julgamento. Então, independentemente do desfecho, porque aqui é uma questão também muito interessante, que penso que vai acabar saindo ao longo dos julgamentos, de onde que começou, de facto, este caso, quando o Suleiman dizia, houve pessoas que tiveram oportunidade, porque uma boa parte do dinheiro das comissões também ficou de fora. Se calhar a sugestão veio de fora, pode ter saído de dentro para fora, então essa é uma questão que vai chegar, vai se clarear mais ao longo da governação. Pelo menos houve oportunidade. Exatamente. A nossa permissividade gerou oportunidade. Exatamente, gerou para roubar. Mas esta lição, isso não deixa de ser uma lição. O gestor público agora, até porque depois vai haver decisões fortes do judiciário, porque só para ver,
falava-se aqui de molduras penais muito baixas. Com essas molduras penais muito baixas, o juiz podia decretar liberdade provisória aos envolvidos nesses casos, mas mesmo assim o juiz só decretou liberdade provisória para um. Então, isso significa que mesmo com molduras baixas, o braço forte do judiciário, por alguma razão que também poderá merecer alguma razão, alguma análise, está lá, está presente. Então, vai sair dali alguma jurisprudência, alguma decisão muito forte, que vai ser exemplar para o exercício, digamos assim, da governação, sobretudo para os governantes a nível do topo, seja ele central, assim como provincial. Havia dúvidas sobre se havia coragem e commitment suficientes da parte das nossas autoridades da administração da Justiça, em particular do Ministério Público. Acha que essa dúvida está ultrapassada? Finalmente, depois dessas detenções, reuniu-se a coragem suficiente? Bom, eu penso que também ainda temos um caminho ainda, né? Precisamos ter um caminho forte relativamente a isto. Por quê? Penso que esta questão está imbuída daquilo que é o desgaste da opinião pública. Porque a opinião pública, nós temos trabalhado neste terreno da justiça, em que o cidadão pacato tem os seus assuntos que são idôneos, são justos, quer recuperar uma residência, quer recuperar valores de indenizações nas suas empresas, quer recuperar algo que lhe foi esbulhado, enfim, e a justiça tem sido muito morosa para isso. E por um lado, quando os interesses são de grupos econômicos fortes, de grupos políticos fortes, a justiça tem tido uma rapidez nisso. E ainda, quando é para prender um cidadão pacato, é rápido, e quando é para prender um cidadão forte, é morosa. Então, criou-se esse cenário de que a nossa justiça é fraca para atacar questões ligadas aos fortes, né? E é forte para atacar questões ligadas ao cidadão pacato. E aí aparece essa descredibilização do nosso sistema de justiça. Essa confiança não vai ser ganha por um único caso. Essa confiança vai ser ganha ao longo do tempo, à medida que o próprio judiciário vai responder não só aos casos ligados às elites políticas ou econômicas do país, mas também ao responder bem à situação do cidadão, porque o cidadão no dia a dia vai lutando pela justiça sem ter respostas. Então, precisamos caminhar dos dois lados, responder às questões do cidadão, que até são muito altas. Prender um filho do antigo presidente e prender o diretor do CIS, dos Serviços Secretos, não é todos os dias que ouvimos falar disso. Claro. É preciso também um acto de coragem nisso. É muita coragem. É verdade que é muita coragem, tendo em conta tudo que envolve este caso. Este é um caso também em que o sistema de administração de justiça, se não responder com clareza, enfim, entra num total descrédito completamente, mas ao mesmo tempo tem que tomar decisões salvaguardando direitos fundamentais das pessoas envolvidas. Fazer justiça para ter a simpatia da opinião pública também é grave, tendo em conta aquilo que são os princípios do próprio processo penal. Então, aqui é preciso encontrar aquele equilíbrio de justiça mesmo, ter essa coragem para agir, salvaguardando aquilo que são os interesses da própria justiça. Suleiman, tenho ouvido, Suleiman, no início, a teoria de este é um teatro, enfim. Será um teatro, efetivamente, ir prender o filho do presidente, de uma pessoa que até agora tinha presidente, era toda a gente dizia era o filho mais, como chama? Mais amado, incontestável, mais querido. Enfim, com todos aqueles adjetivos que o presidente Guebuza recebia dos vários militantes, sobretudo do Partido Frelimo. Prender o filho desta pessoa com todo o poder que o presidente Guebuza tinha até aqui pouco tempo, prender o diretor dos serviços secretos. É preciso uma dose muito grande de coragem ao nível da magistratura, mas também quem suporta a magistratura. Há aqui dois aspectos interessantes. O primeiro é que o raciocínio da opinião pública
é que isto é um teatro até se esclarecer cabalmente, até a responsabilização final. Como se costuma dizer, até as últimas consequências. Enquanto não chegarmos lá, é um teatro. Primeiro. Segundo, o Jeremias, o Duma, só acham que é um grande ato de coragem. Sabe por quê? Porque, como dizia o Duma, o país, desde que existe, está habituado à leviandade da impunidade. Num país onde o sistema judicial é independente do sistema político, prender o antigo diretor dos serviços secretos é de lei. Pois, mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso, Pois. por isso é lamentável que para nós isto seja um ato de coragem. Não devia ser um ato de coragem. Devia ser um procedimento Por algum lugar era preciso começar. da justiça. Agora, Por algum lugar era preciso começar. Estamos a começar? Se calhar essa pergunta que requer uma resposta. É um começo é um começo. ou um tiro esporádico? Vamos ver. Para responder a uma questão circunstancial. Vamos ver os próximos passos. O tempo nos vai dizer se era uma manobra de diversão ou se é de facto uma mudança de paradigma no combate à corrupção. Só os próximos tempos nos poderão dizer. O processo, como dizia o Duma, ainda está no começo. Está numa fase de instrução preparatória. Sim. Muito bem, quero convidar os nossos telespectadores para interagirem aqui conosco à volta deste assunto. Como já tiveram ocasião de ver, estamos a falar das detenções, portanto, que foram desencadeadas na última semana pela Procuradoria-Geral da República. Já vamos em 9 nesta altura, e com Manuel Chang, e a expectativa então de que, caso seja extraditado, venha a ser detido como aquele ofício do Tribunal Supremo dirigido da Assembleia da República dizia. Portanto, passarão a ser 10 e há mais 8. Quem são os 8? Portanto, esta é uma pergunta que eventualmente a Procuradoria vai nos dar resposta nos próximos dias. Tem indicação já de um primeiro telespectador, o Sr. Gabriel Fundice, boa noite. Muito boa noite. Boa noite, por favor. Saúde ao painel. Na minha opinião sobre a detenção dessa pessoa, Sim. a Procuradoria Geral da República, porque ele já tinha prometido à Assembleia da República que ele ainda estava à espera de alguns países onde se passaram esses dinheiros. Então, já começou. Então, nós vamos ver se vamos conseguir recuperar todo o dinheiro que está em todo o mundo, que está espalhado com as pessoas. Eu penso que temos que lutar até recuperar esse dinheiro, para que os moçambicanos não se morem por causa desse dinheiro. Nossos netos, então, recuperar esse dinheiro, mesmo aqueles que estão na Brasil, poder ver ou ir na América, mas devolver o dinheiro. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gabriel Fundice. Foi o nosso primeiro telespectador desta noite, dando sua opinião sobre este assunto. Continuamos então com a linha aberta para ouvir opiniões de mais telespectadores à volta desse assunto. Lembrando que estamos na primeira fase da instrução de um processo de natureza penal Duma, que é a fase de instrução preparatória. Mas muita coisa que vem, porque esta fase houve só legalização e os prazos são longos, né? A instrução preparatória é um momento em que tanto o Ministério Público vai trazer aquilo que acha que são as evidências. É claro que há vários relatórios, há uma acusação também, quer dizer, há informações fora do país, terá que ser trazido. Aliás, a Procuradoria reclamou que não tem informações sobre estas dívidas, mas a instrução preparatória serve mesmo para isso. E depois, obviamente, que as partes ligadas... Só para assustar o assunto, tem o Sr. João, é isso, né? Sr. João, em linha, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faça favor, Sr. João. Sim, estou a ouvir. Queria participar no programa e queria dar o meu parecer sobre o assunto que está a ser abordado. Exato. Sim.
Para mim é o seguinte, neste momento, o melhor juiz para esses criminosos é o povo moçambicano. Nós, o povo moçambicano, é que estamos bem posicionados para sancionar esses grandes bandidos. O nosso voto é que pode penalizar a eles todos. E nenhum deles vai escapar. Porque o novo governo que entrar, se não for da Frelimo, nenhum presidente há de vir de outro partido governar, trabalhar para pagar dívida. Ele vai se preocupar em resolver os problemas, as dificuldades dos moçambicanos. Não vai se preocupar em pagar dinheiro que algumas pessoas roubaram. E os moçambicanos o que devem, eu critico alguns políticos quando dizem que o dinheiro, o Estado deve recuperar o dinheiro. Para mim, não está correto isso. O que o Estado deve fazer, deve entregar os gatunos aos donos do dinheiro, porque ao recuperar o dinheiro, o Estado automaticamente está a assumir a dívida. Se recupera o dinheiro, o Estado é que terá que pagar. Aquele dinheiro não entrou em Moçambique. Entrou via certas pessoas, não entrou para aquele. Então, são essas pessoas que devem ser recolhidas e entregues aos donos do dinheiro. Os donos do dinheiro é que vão decidir. É só isso, queria dar esse parecer. Obrigado. Muito obrigado, Sr. João, pela sua posição. Temos então a linha aberta. O Duma estava... Sim, eu dizia que estamos só na fase da instrução preparatória e, obviamente, que as pessoas implicadas ou envolvidas no assunto vão requerer, depois de uma acusação preliminar, que é aquela que é a instrução contraditória. E lá, de facto, terão a oportunidade também de dizerem alguma coisa. O processo penal não deve ser visto todo ele como um mal. O processo penal tem esta possibilidade de recuperar a imagem do judiciário, por um lado. Deixe-me ir ao esgoto enquanto o Sr. Afonso, nesta fase vou interromper muitas vezes. Boa noite, Sr. Afonso. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor. Sim. Sim. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Pode falar. Sim, eu estava a dizer que a nossa preocupação não é ver os grandes ladrões, os grandes malandros preguiçosos que andam a sacar dinheiro, pedir empréstimo, dinheiro em nome do Estado moçambicano. Afinal de contas, esse dinheiro é para fins pessoais. O que nós queremos ver é devolver o dinheiro ao dono, que somos nós moçambicanos. Sr. Afonso, pela sua participação. Sim, então pronto, a fase que vem é a fase da instrução contraditória. Várias Exatamente. Podendo estas pessoas ainda, portanto, não havendo uma acusação, o Ministério Público, ao final desta fase, pode chegar à conclusão que não tem elementos. Exatamente, pode não ter elementos. Portanto, não tem condições de acusar. Pronto, aí também vai criar um grande problema jurídico. A abstência de acusar. Exatamente. Sobretudo porque o processo já vem desde 2015. Sim. Ao fim de 4 anos de instrução preparatória de um processo, chegar ao final e não acusar, pode ser nefasto para o próprio Ministério Público. Exatamente. Tem implicações muito pesadas para o próprio sistema. Não é? E o facto do juiz ter mantido a prisão preventiva, não é? Traz de facto mais elementos para dizer que há elementos para a acusação. Mas nessa acusação eles podem abrir o contraditório. Até porque ainda a fase da pronúncia, pode ser que na fase judicial do processo o juiz não os pronuncie posteriormente. Portanto, há ainda muitos desafios. Há muita coisa que ainda vai correr. Sr. Albino, boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, boa noite, obrigado. Faça favor. Sim, posso falar? Pode falar à vontade.
Sim, é que eu estou acompanhando e está saindo aqui na televisão. Sim. Boa noite. Boa noite. Sim, pode falar, estamos a ouvir. Sim, eu que estou acompanhando sobre essas acusações da dívida oculta, né? Está-me a perceber? Sim. Sim. E isso aqui é um pouco complicado. É lamentável. É lamentável porque aquilo que está aparecendo aqui hoje em dia nem deveria ser isso, porque nós, tendo como os povos moçambicanos, é uma vergonha para ao nosso governo. Não seria dessa forma. Hoje em dia, o que deve fazer o povo? Olhando aquilo que é o aparelho do Estado, servir dessa forma para o cidadão moçambicano? Isso aqui é uma coisa muito complicada. De onde que nós paramos hoje em dia? Nem conseguimos pelo menos comprar um pão por dia. É a alimentação diária, que até o pobre pretende de um pão por dia. E para haver um caso dessa natureza aqui, onde nós vamos com esses problemas? Então, sendo assim, a justiça desses homens aqui, o povo é que deve decidir. E, nesse caso, eu não tenho como dizendo para eles, sendo mais da camada mais superior a nós. Nunca pode ser o filho a responder o caso feito por pai. Primeiro deveria ser o pai a responder o caso feito por filho. Nesse momento eu digo que houve uma grande falha, porque há uma linguagem que diz que até agora segura numa de que o povo, usando o povo para o efeito pessoal. Muito obrigado, Sr. Albino, pela sua participação. Responsabilidade criminal é individual, é preciso saber. Sim. Ela não transmite. Mas aqui, Jeremias, aqui o que está a acontecer de facto é que, por causa dessa inércia na governação em responder muitas das questões do cidadão, então o cidadão começa a querer chamar para si, porque aqui há um contrato social, em que estas questões de fazer justiça, de garantir segurança, que são atribuídas ao Estado. Mas quando há inércia nesse sentido, ele começa a chamar para si esta responsabilidade. E ele já começa a indicar quem é o culpado, quem não é o culpado, quem não sei quando. E o papel do sistema de administração acaba sendo obsoleto, mesmo quando decide, justamente tendo em conta aquilo que são os factos. Mas se não encaixar naquilo que é... Popular, exatamente, é preciso... Nessa altura tem muito mais força do que a justiça formal. Exatamente. E este processo tem muito disso. Vamos ao encontro do Sr. Dário. Boa noite, Sr. Dário. Sim, boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, boa noite. É assim, tem um aspecto muito importante que eu queria realçar. Boa noite. Pode falar. Sim. Eu só queria realçar um pequeno palpite. Foram 4 anos que se levou o tempo todo o povo a sofrer. E esse sofrimento do povo deve refletir no desenvolvimento das pessoas. Todos esses envolvidos tiveram um grande desenvolvimento. O que quer dizer? Multiplicaram os valores que tinham. E o povo deve saber de verdade mesmo, ter esse valor para o governo moçambicano, para o povo relaxar. O combustível que subiu, o dólar que subiu, voltar ao patamar normal. É muito importante o povo ter esse relaxamento, enquanto os outros sobreviveram desse valor e nós, como cidadãos moçambicanos, sofremos por isso. Muito bem, muito obrigado. Penso que ficou essencial. Quero que se restabeleça o poder de compra aqui, dos cidadãos, que foi grandemente afetado pela crise de corrente, então, da impossibilidade, nomeadamente do Estado, de ir aos mercados para contratar dívida a taxas de juros aceitáveis, porque se tornou num Estado em default, portanto, incumpridor na prática.
Acho que temos já mais um. Vamos a Gurue, o encontro do Sr. Marcos, lá na Zambésia. Boa noite, Sr. Marcos. Boa noite. Boa noite, por favor. Sim. Estou atento ao tema que está em debate. Sim. Na verdade, queria dar o meu palpite quanto ao tema. Faça favor. Olhando, fala-se, na verdade, de um teatro político, porque olhando pela forma como as audiências, pelo menos o secretismo que existe na legalização dessas detenções, essa fuga à imprensa, tudo está sendo tratado de forma secreta. Isto, na verdade, no olhar da opinião pública, é mesmo um jogo só para atrapalhar aquilo que é a vontade ou o desejo da justiça norte-americana. Ora, vejamos, os mesmos cidadãos moçambicanos fora de Tibisca, agora que dizem estar já legalizados a prisão, são os mesmos que a justiça norte-americana precisa. E sabe que Moçambique não tem acordo de extradição com este país e apenas o governo está fazendo o possível de salvaguardar, defender esses cidadãos de jeito que sejam fragidos da justiça norte-americana. Porque estas mesmas pessoas são esses que a justiça norte-americana também está a precisar. E esta é uma forma de impedir que essas pessoas estejam perante a esse juiz norte-americano. É por isso que, à luz do dia, um café fala que isso apenas é uma forma de atrapalhar apenas. Porque tinha que eles tirar essa vontade muito antes que a justiça americana tivesse essa vontade de entender, na verdade, o que está acontecendo. Muito bem, muito obrigado, Sr. Marcos, pela sua contribuição. Continuamos com a linha aberta, dando oportunidade a outros telespectadores para colocarem as suas opiniões à volta deste assunto, que tem estado a marcar então a agenda mediática aqui no país, até porque toda a gente está curiosa em perceber qual vai ser o desfecho deste processo. Como o Gustavo Duma dizia, o processo está ainda apenas na sua fase inicial, num processo penal, a fase de instrução preparatória, visa averiguar a existência de infrações de natureza criminal, determinar os agentes dessas infrações e determinar, sobretudo, as responsabilidades desses agentes. Vamos aí embora enquanto o senhor Cídio. Boa noite, senhor Cídio. Boa noite, Jeremias. Boa noite, por favor. Sim, em primeiro lugar eu queria ser um pouco breve. Acho que o nosso sistema de justiça ainda não mostrou trabalho. Tivemos vários casos aqui no país que o caso do INSS, roubou-se dinheiro, não se julgou nada ou ninguém. Temos o caso do Tribunal Administrativo, desapareceu dinheiro lá, não se fez nada. Tivemos também o caso da LAM, onde esteve envolvido o Mateus Zimba, o Vieira e o Paulo Zucula. Pagaram calção, não se fez nada. Tivemos os rombos no Ministério da Defesa que foram julgados, os pactos pequenos foram julgados. Há várias corrupções que aconteceram, que acontecem, não se fez nada. Talvez o que eu podia sugerir ao governo é mandar a FIR proteger os magistrados e os juízes, mandar um contingente militar proteger esses juízes, porque tem medo de aplicar penas quando se trata de ministros ou presidentes ou gente ligado, familiares ligados ao governo. Então, que essa FIR que proteja os juízes para poderem fazer o seu trabalho, porque há um medo aqui. Há medo de se aplicar a justiça como a gente vê no Brasil. Temos o caso de Lava Jato. Lá totalmente diferença. Político vai na cadeia. Mas acho que isso
é problema de África. Nós vemos isso que em África o sistema de justiça é totalmente protege apenas os políticos. Quando são cidadãos comuns, aí nós vemos penas aplicadas. Então esse caso, graças aos Estados Unidos que pegaram Manuel Chang, é daí que estamos a ver esse teatro todo em Maputo. E o tempo vai dizer a verdade, se é mesmo o trabalho da justiça ou é apenas teatro, como se fala por aí todo mundo. Então o tempo vai dizer a verdade. Muito obrigado. O tempo é o melhor juiz, Sr. Cid, é o melhor juiz. Vamos ver, o tempo vai nos dizer. Sinto uma enorme descrença nas pessoas. Não sei porque eu, curiosamente, estou otimista mas neste assunto em particular. Costumo ser pessimista, mas acho que o facto de se terem feito estas detenções foi um passo muito firme. Olhamos para quem são os magistrados que nós temos, é gente muito jovem. Sim. Enfrentar os libertadores, entrar pelas famílias deles adentro, já foi um passo muito importante. Vamos ao encontro do senhor Orlando. Boa noite. Orlando. Boa noite. Boa noite, sim. Boa noite. Boa noite, faça favor. Boa noite, sim. Muito. Senhor Orlando, pode falar com uma puta. Sim, faça favor, senhor Orlando. Sim, bem, quanto a este caso, Sim, pode falar. eu penso que estas detenções é um teatro político. Sim, penso que é um teatro político, porque antes da detenção do ex-ministro das Finanças, isto não aconteceu. Isto é o culminar, ou melhor, é o resultado da detenção do ex-ministro das Finanças. Então, penso que é a minha opinião e de muita gente também, que é um teatro político, mas só o tempo vai dizer. Agora, quanto a outro ponto, eu penso que um dos passos significativos seria a justiça não pode estar subordinada ao poder político, porque, de certa forma, isto acanha, isto empata a tomada de decisões dos tais juízes. Então, não importa os esforços que forem feitos, e a nossa sociedade não der um passo significativo, no sentido de a justiça operar independentemente do poder político, estaremos ainda a viver na Idade da Pedra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Orlando, pela sua participação. Penso que essa última parte é muito importante. A justiça, no caso particular dos tribunais, são órgãos de soberania, são um dos poderes instituídos, portanto, constitucionalmente no país, ao poder político, ao legislativo e ao poder judicial. O que se quer, de facto, é que faça essa afirmação como poder, e é isto que esperamos então ver neste caso. Muito bem, este foi o nosso último telespectador. É muito difícil dar oportunidade a todos. Quisemos dar o máximo de telespectadores possível para expressar as suas opiniões. Suleiman, nota-se uma enorme descrença, ninguém acredita, toda a gente olha para isto como um teatro. E toda a gente está convencida que sem a detenção do Chang, dificilmente teria havido detenções aqui. Bom, nesse grupo, sim, eu já começo a me incluir nesse grupo. Mas há uma descrença generalizada, nem mesmo a dimensão das pessoas que foram detidas consegue demover as pessoas da ideia de que, se calhar, sim, nem estão na cadeia. Se calhar as cadeias deles têm ar-condicionado. Essa é outra discussão que acho que tem que ser feita também, mas este programa não vai caber. A descrença das pessoas não é repentina e não é à toa. As pessoas não acreditam, até agora não acreditam, porque acompanham este caso desde que foi noticiado pela primeira vez.
Desde 2015. Já vão 4 anos. Então, já lá vão 4 anos e as pessoas, os informes da PGR, por exemplo, já agora estás muito admirado com a coragem e tal. os últimos informes da PGR. Pois, porque também não tem sido usual. Sim. Justamente porque não tem sido usual. Sim, exatamente. Mas não posso esconder que então, a admiração em particular pela ação. As pessoas leem os sinais, leem o que aconteceu de 2015 até agora, o que foi feito e o que não foi feito para resolver este caso. Então, agora, em ano eleitoral, primeiro, segundo, reagir depois da detenção, como muitos telespectadores disseram, do ex-ministro Manuel Chang, levanta todas essas dúvidas de se calhar as detenções servem para impedir a essa gente de se aventurar a viajar ao estrangeiro e serem também presos pelas ordens da Interpol. Há toda essa... Uma descrença que é legítima, na verdade, em função de todo o histórico que temos neste país. Sim, em função do histórico geral, mas também do histórico particular deste caso, porque esta reação já foi muito tardia. O Duma dizia que este caso, independentemente do desfecho que tiver, não vai servir para credibilizar ou ajudar a credibilizar o nosso sistema de justiça, muito menos para nos tirar da cabeça a ideia de que o Poder Judicial faz o que o Poder Político manda. Agora, queria fazer um comentário sobre recuperação do dinheiro. 3 telespectadores falaram disso e há muita discussão à volta disso, que se tem que recuperar o dinheiro e algum telespectador disse que tem que se entregar ao povo para relaxar um pouco e tal. Quer dizer, tem que estar claro que os 2,3 mil milhões de dólares que foram distribuídos entre os arguidos moçambicanos e o libanês e os outros do Credit Suisse e todos os outros intermediários pertencem a investidores que foram burlados, maioritariamente americanos. Então, acha que não se pode recuperar algo que não é nosso? Vou chegar aí. Há dinheiro a recuperar, mas não é esse dinheiro, não são esses 2,3 mil milhões de dólares. O dinheiro que tem que ser recuperado é o dinheiro que o Ministério das Finanças, o Estado, pagou de prestações, juros, em 2014, 2015, quando começou a pagar as prestações. É esse dinheiro que é moçambicano, é esse dinheiro que tem que ser recuperado. O resto do dinheiro, os americanos é que vão recuperar, tenho certeza que vão recuperar, vão fazer de tudo para recuperá-lo. E aqui, internamente, a justiça moçambicana tem que resolver a outra parte do caso que tem a ver com os abusos de cargo, violação da lei orçamental, violação da Constituição, mas de dinheiro por recuperar, temos que recuperar o dinheiro que o Estado pagou das prestações das 3 empresas Ematum, MAMI e Proíndicos. Duma, também queria ouvir a sua opinião relativamente a esta descrença generalizada. Sim. E sobre a posição do Estado. Já agora, portanto, o que o Suleiman falava remete-nos a esta ideia. No início, houve uma posição de renegociar com os credores, portanto, a reestruturação. Na verdade, no caso da Ematum, o processo de reestruturação foi feito, depois entramos de novo, portanto, ou entramos em cumprimento ou tacitamente deixamos de pagar com alguma desconfiança que eventualmente o governo já tivesse. Isso nunca ficou claro, que é certo que não se continua a pagar as prestações. Mas o processo de reestruturação já estava feito. Aliás, no caso da Ematum, esta dívida ela já foi transformada no, como é que chama? Em dívida soberana. Em dívida soberana, portanto, esta já foi constitucionalizada. Sim. Ok. Portanto, aqui estaremos... Mas foi uma constitucionalização, como é que se diz? Ilegal? Inconstitucional. O que estava em fase de reestruturação era da MAMI e da Proíndicos. Sim. Exatamente isso. Ou seja, qual deve ser a estratégia do governo face a estes novos desenvolvimentos?
ir para os tribunais, ir ter com os credores, dizer, bom, nós também somos os enganados, tal como vocês, e portanto, dos enganados não têm que se pagar uns aos outros. Como é que acha que deve ser a abordagem? Antes destas detenções, antes inclusive da detenção do ex-ministro Chang, houve várias análises, uma delas do Fórum de Monitoria do Orçamento, que foi escrita por Joseph Hanlon, de como o governo de Moçambique deveria se posicionar e não pagar estas dívidas. Agora, depois destas detenções, com o libelo acusatório dos americanos, acho que o governo tem toda a papinha feita para dizer aos credores que, afinal, Moçambique não deve nada a eles, ou a um grupo de indivíduos que enganou os bancos enganaram os investidores, e o assunto tem que ser tratado com esses indivíduos. Eles têm que responder pelas suas ações. Então, não vejo outra opção para o governo que não seja deixar este caso para as pessoas responsáveis pelos empréstimos. Sim, porque eu penso que eu vou um pouco na mesma linha, tendo em conta que há processos abertos em Moçambique e há processos abertos fora de Moçambique. Seria mais sensato para o governo não necessariamente indicar que estes que são os devedores lidem com eles, mas esperar o desfecho dos processos. Porque nesses processos, o processo penal, à medida que vai desenrolar, ele vai trazer mais elementos, ele por si vai trazer mais elementos. E com esses elementos nós podemos ficar surpreendidos por mais envolvimentos, por outras informações, por outras coisas. Então, aguardar o desfecho dos processos para que sejam as instituições de justiça, sejam elas moçambicanas, assim como as americanas, sejam que for, indique exatamente qual é a responsabilidade, o grau de responsabilidade de cada instituição, de cada indivíduo, e a partir daí os Estados poderem atuar, será bom. Agora, eu não sei até que ponto, no âmbito dos acordos que foram feitos, o Estado não estaria aqui, neste caso o governo, não estaria já vinculado por força de contratos ou por força de outros acordos que já tenha. Mas o mais sensato era mesmo voltar a esse tipo de negociação e esperar o desfecho. Porque, quantos anos? Não, aí exige de facto que haja celeridade nos processos, porque uma boa parte da instrução preparatória já tinha sido feita não no âmbito do processo penal, no âmbito mesmo do apuramento das dívidas, quando começou-se a fazer os relatórios, enfim. Perdão, e agora que começamos a ouvir os mandados de captura até vindos de fora, significa que em algum lugar também foi feita a instrução preparatória desses processos. Então, há elementos fortes para que isso seja célere. E nós conhecemos a nossa justiça. A nossa justiça anda rápido quando quer andar rápido e anda devagar quando quer andar devagar. É aqui que nós temos que, de facto, pressionar que, de facto, essa solução seja o mais breve possível, de modo a que a responsabilidade seja direcionada a quem de direito. E é importante que seja mesmo as instituições de justiça a dizer isso, porque eles terão decidido com base em informações válidas, em informações irrefutáveis, em informações que fazem fé e juízo. Não é? Como nós sabemos, o dinheiro que está-se a falar aqui, uma parte ficou fora do país. Como é que nós vamos aferir? Sim, como é que vamos aferir? Por exemplo, pode demandar estes bancos por terem dado dinheiro sem, por exemplo, respeitar procedimentos de base. Nomeadamente a obtenção dos no-objections de instituições como o FMI, da Assembleia da República, do Tribunal Administrativo, da PGR, pode demandar essas instituições. Com certeza. E essa, se calhar, é que é a inércia. Porque viu-se, por exemplo, que estas instituições que poderiam, de alguma forma, tomar medidas, né, preventivas em tempo útil, não fizeram. E depois houve aquela correria, é dali que vem esse descrédito. Houve aquela correria de uma semana,
por parte do Judiciário para resolver uma questão pontual, quer dizer, depois de um longo tempo de inércia. Isso que criou este hiato, neste momento que nós estamos a viver. Mas esta celeridade processual, esta pujança, admirável ou não, ela poderá, de facto, indicar com exatidão onde estão as responsabilidades. Do ponto de vista hipotético, Manuel Chang foi extraditado para os Estados Unidos. Na perspectiva desta tese, poderia ser favorável para Moçambique que um julgamento que trouxesse todos os dados numa praça como Nova Iorque, de grande visibilidade mundial, produzindo-se ali uma sentença com todos os elementos e pegando-se nessa sentença, sabendo-se que isto é uma relação entre particulares que o Estado teve com o Crédito Suíço, e levando aquilo para um tribunal. Penso que há tribunais de arbitragem no âmbito do contrato de empréstimo, por exemplo. Do meu ponto de vista, e baseando-me no discurso do bastonário da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial, não é preciso outra prova para se saber que este processo foi todo inconstitucional e ilegal. Não é preciso esperarmos pela decisão dos tribunais sobre estas detenções para o governo poder dizer que estas dívidas, afinal, nem dívida pública é, e, mais importante, a Assembleia da República voltar atrás e revogar ou anular, não sei qual é o termo jurídico mais correto, mas invalidar a legalização que deu a este processo. Então, isso, na minha maneira de ver, é o mais imediato, é o mais importante, o mais prioritário, e não carece de decisão dos tribunais sobre estas detenções. Mas aí Silmano, eu concordo consigo, nós estamos juntos nisso. Não precisa mais prova. Estamos a falar de responsabilização. Por exemplo, quando se fala dos valores que têm que ser dados, estamos a falar de 18 arguidos. Eles não vão devolver todos a mesma quantia. Tem que se apurar a responsabilidade individual. E é isso que nós não temos provas. Há provas, eventualmente, que houve dívidas ilegais, houve inconstitucionalidade, há provas para isso, mas a responsabilidade individual, quer dizer, tem que ser o julgamento. Isso ninguém sabe, por exemplo, que o fulano o ciclano vai pagar $100.000, vai pagar $200.000. Isso tem que ir ao julgamento. Essa prova tem que chegar. Isso não é? Justiça é dar a cada um o que é seu, é dar a responsabilidade exata àquela pessoa certa. Mas essa definição das responsabilidades de cada um tem que acontecer depois do governo se distanciar deste caso. Quer dizer que aí há duas partes distintas, né? A responsabilização de quanto é que cada um dos arguidos tem que devolver aos investidores ou ao Estado é uma parte. O distanciamento que o governo, o Estado moçambicano tem que tomar do caso é outra parte, que para mim já está clara e não carece de nenhum outro esclarecimento. Muito bem. Quero agradecer a vossa presença aqui. Vamos terminar por aqui o programa. Penso que há vários elementos aqui que foram lançados. Vamos, de facto, como dizia um telespectador, o tempo vai ser o melhor juiz para esta situação. Vamos aguardar então para ver esta semana o que é que sucede a desenvolvimentos relativamente aos 8 arguidos que estão em falta neste processo e os passos ulteriores que vão sendo dados até o julgamento deste processo. Foi um prazer ter-vos aí desse lado, para mim também. Eu prometo então de nos voltarmos a encontrar próxima semana em termos de linha aberta. Boa noite.